Irmão, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o irmão Raimundo para pregar mais uma vez o Evangelho para vocês. Para nossa meditação de hoje, irmão, nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, 21, 21 até o 23, tá? Vamos ler o 18. Disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Capítulo 20, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou com o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, transformou em uma mulher e lhe trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Até aí. Mas o que eu quero falar para vocês? Vamos começar primeiro pelo 18, tá? Vou ler mais uma vez. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não, veja bem. Aqui está um grande mistério da ligação, da conexão de Deus com o homem. Porque, veja bem, irmão, você não sente falta de uma coisa que você não sabe que existe, certo? Se você nunca viu uma coisa que vai te dar desejo, que vai te dar vontade, você não sente falta. Agora, daquilo que você sabe, sim. Então, veja bem, Adão tinha uma necessidade que ele não conhecia. Por quê? Porque até então não existia mulher, irmão. Não existia mulher, né? O leão tinha sua leoa, os animais tinham seus pares, mas Adão não tinha. Então Deus, sabendo, né, e vendo, talvez Adão olhando, porque Deus observava Adão, a Bíblia nos fala isso, olhando Deus olhando Adão no jardim. Quem sabe ele pegou alguns momentos Adão pensando, poxa, que animal é aquele ali, né? Sem ser o macho, no caso, porque ele era homem, eu digo da fêmea, né? Porque não existia uma fêmea da espécie dele, entende? Então, quem sabe ele ficava pensando. E Deus, quem sabe, ficou vendo que ele estava se angustiando, que ele estava, sabe, que aquela carência vinha aflorando nele, embora ele não soubesse explicar o porquê, porque não tinha mulher, entende, gente? Mas aqui nós vemos, irmãos, nós vemos, entendeu? O quanto Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente, o quanto Deus nos conhece em áreas que a gente nem conhece da nossa vida, né? Então agora vamos para cá, para o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou numa mulher. Ele trouxe. E disse o homem, esta afinal é ossos de meus ossos, carne da minha carne. Chama-se a varoa, porque do varão foi tomado. Então o que acontece, irmão? Deus ele faz Adão adormecer, né? Como nós já lemos aqui, tira uma costela e forma uma mulher e traz para Adão. Quando o Adão dá de cara com aquela mulher, irmão, né? Ele ficou maravilhado, irmão. De ver um ser igual a ele, só que do sexo oposto.
Só que o que acontece nesse período, irmão? Não tinha sexualidade, não tinha maldade, não tinha pecado, irmão. Entendeu? Porque o pecado vai acontecer lá na frente, na queda do casal, mas até aí não tinha. Então ele ficou grato a Deus, não porque, entendeu? Ele pensou, agora eu vou ter, não. Ele ficou grato porque ele tinha uma pessoa semelhante a ele, de carne como ele, sabe? Que era linda, que era perfeita, que Deus deu para ele. Né? Entendeu? Como eu falei, a sexualidade vai acontecer lá na frente depois que eles pecarem. Até aí não tinha isso. Entendeu? Apenas ele olhava os animais com seus pares, agora ele tinha um par, ele tinha uma pessoa que cumprimentava ele e ele não sabia nem como era essa cumprimentação, porque não tinha ainda sexualidade, entende? Ela foi apresentada para ele, então é tipo assim, uma criança mora só, né? Mas de repente vem mais o irmão apresentado para ele, o irmão. Então era mais ou menos assim. Poxa, agora tem uma pessoa para brincar, digamos assim, uma pessoa para fazer companhia. Era nesse sentido que ele ficou. Entendeu? Então ele falou, poxa, essa, sabe? É osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora, avançando um pouquinho lá para frente, depois da queda do homem, né? Que entrou a sexualidade. Agora eu quero jogar isso para o nosso tempo, irmão. Quando Deus traz a mulher para Adão, né? Então quer dizer, o Adão não tinha nenhuma desculpa. Entendeu? Por quê? Porque agora ele tinha uma mulher, entendeu? Para satisfazer ele no sentido literal que vocês estão pensando, certo? Só que jogando para nossa época agora, é a mesma coisa, irmão. Quando o homem é solteiro, quando a mulher é solteira, irmão, ela é incompleta, entendeu? Então ela fica, sabe, irmãos, eu acho engraçado a pessoa, a ilusão, né? Tem mulher que vai pro salão, gasta dinheiro com unha, com cabelo, para ficar bonita, para ficar linda, vai pra academia. E elas falam que não é para homem. É muito engraçado, sabe o que é engraçado, irmão? Porque ela tá chamando a atenção, entendeu? Ela tá fazendo aquilo para chamar a atenção para ela, entendeu? E tu, irmão, vem, pense bem, eu sempre falo isso para minha esposa. Imagina a cena, né? Tu gasta R$ 1.000, eu não sei quando frequenta, mas vou dar só uma base aqui. A mulher gasta R$ 1.000 ou até mais para ficar bonitona, para ficar esbelte lá, malha e tal e tal. E nenhum homem olha para essa mulher. Não tem uma cantada, não tem, sabe? Tu acha que realmente essa mulher vai se sentir bem? Tu acha que ela vai chegar diante do espelho? Sou bonita, sou linda. Não vai, irmão. A mesma coisa é o homem. Entendeu? Então, quer dizer, o que é isso? Isso é a necessidade e a procura de alguém para preencher a nossa vida, irmão. Entendeu? A mulher fala, não gosto de homem, não gosto de mulher. Isso é pura balela, entendeu? Porque não pode, nós não podemos fugir, irmão, daquilo que Deus definiu para nossa vida. O que acontece? Né? Quando a mulher vai para uma outra mulher, entendeu? O que ela está procurando? A mesma coisa que ela estava procurando no homem, só que ela está sendo uma mulher. Quando o homem vai para outro homem, o que ele está procurando? A mesma coisa que Deus fez na mulher para ele. Deus só que vai procurar no homem. Só que aí já está fora da Bíblia. Entende? Aí já é outros 500. Mas que quando o homem encontra uma mulher, uma esposa, e uma esposa encontra um marido, está fechado o círculo. Você não precisa mais de ninguém, irmão. Eu sempre falo para minha esposa, quando nós casamos, as outras mulheres morreram, os outros homens morreram pra gente. Só existe a nossa esposa, só existe nossa esposa porque essa é a vontade de Deus. Entendeu? Quando a gente é solteiro, não. Entendeu? Agora, quando a gente é casado, é diferente. Lembra, uma só carne. É uma só carne. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Entendeu? Então, para onde eu for, embora minha esposa não esteja comigo, ela está comigo através de Deus, da pessoa de Deus, que foi quem nos uniu. Lá, olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui a aliança, entendeu? Então, esse é o problema. Não tem para onde fugir. Entendeu? Agora, veja bem. Eu estou falando de traição, né? Por quê? Porque não tem necessidade. Agora eu seria leviano se eu dissesse que
Ah, eu olho para uma mulher bonita e eu não acho ela bonita. Ou então eu vou dizer que não, isso é mentira, irmão. Nós achamos, isso é chamado de tentação. Quando você olha uma mulher bonita, entendeu? Você, poxa, aquela mulher é bonita, não sei o que e tal. Entendeu? Então quer dizer, você está sendo tentado por aquela pessoa. Entendeu? Mas isso não te coloca no fogo. Entendeu? Por quê? Porque tentação tudo nós passamos. O problema é quando você chega com aquela pessoa, entendeu? Para querer conquistá-la, tu já tendo tua esposa. O problema é quando a mulher chega com o homem para querer seduzi-lo quando ela já tem um esposo. Entende? Aí que é o problema. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o Adão ele tinha uma necessidade que ele não sabia, mas hoje em dia nós sabemos. Né? Todo homem necessita de uma mulher, toda mulher necessita de um homem. Entendeu? Então, quando Deus encontra, faz o casal casar, se encontrar, então fechou aquele ciclo, irmão. Tudo que a outra mulher pode te oferecer, a tua mulher pode. Tudo que o marido, outro homem pode te oferecer, a tua esposa pode, entende, irmão? Então, aí, tudo que você fazer fora daí já é fora da palavra, entendeu? Aí o que acontece, né? É por isso que muitos lá não são abençoados, por isso que a gente vê muita briga, muita morte. E as pessoas ficam se perguntando quando isso vai terminar. Quando as pessoas se submeterem à vontade de Deus, irmão. Entendeu? Porque Deus não deixou brecha, como eu falei. Tudo que qualquer mulher do mundo tem, seja qualquer lugar do mundo, a minha esposa tem. Entendeu? Então eu não preciso de uma outra mulher. Entendeu? Então você não precisa de uma outra mulher se você tem a sua esposa. Entendeu? Então Deus fechou esse círculo. Agora o que acontece, mano? Acontece que a pessoa é casada, mas ela quer ter uma vida de solteira. O cara é casado, mas ele quer ter uma vida de solteiro. Aí que acontece que a gente vê na televisão todo dia. Não dá, irmão, tudo que está fora do plano de Deus não dá certo. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Não adianta, irmão. Não adianta. Entendeu? E outra coisa, sabe qual é o problema? O problema é a ilusão. A pessoa sai e trai a mulher agora. Deu tudo certo, tudo legal. Aí ele vai de novo. Aí ele vai se acostumar. Aí ele vai se acostumar. Quando ele nem pensar, ele é descoberto. Quando ela nem pensar, ela é descoberta. Aí vem um problema. Entendeu? Aí vem um problema. Entendeu? Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Eu vejo. Eu fico olhando as leis assim de relacionamento, né? Eu vejo que elas são muito erradas, sabe, irmão? Muito erradas. Eu vou te dar um exemplo. Irmão, nenhum de nós, seja juiz, seja advogado, seja polícia, seja quem for, não sabe o que vai fazer numa hora dessa, seja homem, seja mulher. Por quê, irmão? Porque você viu, aquela pessoa fala assim, poxa, mas aquela pessoa não faz mal para ninguém, não sei o quê. Irmão, isso depende de cada uma pessoa. Entendeu? Então, é por isso que eu falo que é muito perigoso você se apoiar nessas leis para fazer essas bobagens. Porque, irmão, até as pessoas chegarem, já aconteceu a tragédia, entende? Agora, quando você vive a tua vida pela lei de Deus, irmãos, pela lei de Deus, não tem, irmão, não tem como dar errado. Porque o próprio Deus, irmão, o próprio Deus, ele abençoa o casamento. Sabe, é muito lindo, irmão. É muito lindo quando uma esposa fala, poxa, eu vou trabalhar para ajudar meu marido. O cara fala, eu vou trabalhar para sustentar minha esposa. É muito bonito. O problema é que a pessoa sai com essa vontade de trabalhar, lá ela arranja uma amante, daí ele arranja uma amante, entende? Entende? Então quer dizer que já saiu fora do plano, entendeu? E isso vai dar errado, irmão. Vai dar errado, entendeu? Então, irmão, você tem que refletir na tua vida, sabe? Você tem que refletir, irmão, na sua vida. Você não pode brincar com a lei de Deus e achar, sabe, que você é mais esperta, que você é mais sábia. O homem também. Como eu falei, vai dar errado, irmão. Sabe, é como eu falei, se as pessoas conhecessem a Deus, elas paravam de fazer essas bobagens, essas criancices. Porque a Bíblia fala assim, ó, não há nada que esteja escondido que não venha a ser revelado. O próprio Deus revela, irmão. Por isso que eu falo que não existe crime perfeito, não existe traição perfeita. Não existe, irmão. Não existe uma hora, quando Deus quiser. Quando Deus achar que é o momento, aquilo vem à tona, irmão. E aí vem o quê? A consequência, né?
Eu sempre falo assim, né? Aí tem aquela pessoa que é traída, tanto homem como mulher, não estou colocando gênero. E ela chora, e ele chora. E tem aquela pessoa que é violenta, irmão. E ela nem sabe que ela é assim. Mas naquele momento, daquele impacto, entendeu, irmão? Já foi. E a pessoa não sabe, entendeu? Então a gente não se conhece. Só quem conhece a gente é Deus, irmão. Então enquanto nós estivermos debaixo da lei de Deus, vendo pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, irmãos, nós temos o ponto de equilíbrio que é o próprio Deus na nossa vida. Sabe? Se eu olho, eu não vou dizer para vocês que eu sou santo, não. Quando eu olho para uma mulher e eu vejo que aquela mulher conseguiu, digamos assim, me atrair, eu peço perdão para o Senhor, porque eu tenho a minha, entende, irmão? Eu não vou procurar chegar lá com ela, não quero nem saber, não. Já basta que eu olhei para ela, gostei dela, já basta isso. Eu chego e peço perdão para Deus, quer dizer, entendeu? Porque eu só vou pedir para minha esposa se eu trair ela, mas enquanto eu não trair, eu tenho que pedir perdão com Deus. Foi uma coisa de momento. Entendeu? E outra coisa, eu falei outra coisa para vocês. Você vai na rua, né? Aí de repente você dá de cara com uma mulher, tá? Seminua, digamos assim. Aí você olhou aquilo, entendeu? Você virou, olhou, tá? Você não pecou, irmão. Você não pecou. Por quê? Porque não foi intencional. Você vai pecar quando você olhar na segunda vez. Ou então, se você olhar, ver e ficar olhando direto, você já pecou. Aí por quê? Porque você já gostou, aí foi intenção. Mas se você olhar, ver, virar a cara e depois você já me perdoa, tudo bem, Deus te perdoa, você não pecou. Agora, se você olhar e fixar o seu olho, ou se você olhar a segunda vez, aí você pecou. Então, irmãos, a Bíblia fala que nós devemos examinar esse homem a si mesmo. Quando ela fala homem, ela fala mulher. Se cada um se examinasse, sabe? Se cada um, irmão, soubesse que, tipo assim, ó, a tua esposa tá trabalhando, tá sacaneando ela, entendeu? Tu te colocasse no lugar dela, e se fosse ela que estivesse fazendo isso contigo, tu ia gostar? As coisas iriam mudar, irmão. O casamento é para sempre, irmão. É para sempre, entendeu? Eu entendo, sabe, irmão? O mundo mudou muito, por vários aspectos, por vários motivos, né? E um dos motivos que as pessoas são violentas, estão assim, do jeito que a gente vê, irmão, é droga, irmão. Droga. A droga destrói muito neurônio na cabeça das pessoas, sabe? E eu sou a favor das leis que protegem a mulher. Claro que eu sou, sim, sou. Porque eu vejo essa parte. Eu vejo que a maior parte dos jovens são drogados, as jovens também. E é por isso que eu estou falando para vocês, né? Se você não procurar Deus para te submeter à vontade dele, porque Deus tem poder de quebrar esse ciclo na tua vida, entendeu? Deus é o melhor psicólogo que tu pode encontrar, Deus é o melhor psiquiatra que tu pode encontrar, entendeu? Mas se você não quiser, se você viver mesmo com as tuas paixões, a Bíblia fala que a tua própria paixão ela vai te destruir, é o que a gente vê. Então, o meu desejo para você, irmão, é que você se conforme com a sua esposa, que você se conforme com o seu esposo, que você zele pelo seu casamento e seja abençoado e abençoada com a tua família, tá? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.